Bom dia a todos. Que possamos todos usufruir e nos beneficiar dos fluidos de paz, de amor, de cura e de equilíbrio que saturam esse ambiente que foi preparado antecipadamente para mais um encontro. Para mim é uma honra estar aqui em meio aos festejos de 30 anos do SEMA. É uma efeméride importante, é uma usina de luz no recreio que começa a espargir e irradiar outras frentes de trabalho num mundo que necessita tanto de luz, de esclarecimento, de oportunidade para compreender as leis que regem a vida e o universo. Então, certamente, a mentora da casa está muito feliz e satisfeita com o empenho dos trabalhadores naquilo que é possível fazer, naquilo que cada um se permite fazer em prol do próximo. A dinâmica proposta para hoje é a seguinte, meus amigos. Primeiro tempo, falo eu. Intervalo do jogo. Segundo tempo, eu ficaria honrado se vocês, para mim a parte mais interessante e divertida, ficassem muito à vontade para endereçar perguntas ou questionamentos. E a gente vai aí interagir no sentido de reconhecer o território em que o Espiritismo se resolve. Nos dias de hoje, os obstáculos, as dificuldades, os problemas, mas eu gosto da palavra desafios. Quando a gente deixa de falar problema e começa a usar a palavra desafio, me parece, a gente já começa a resolver o problema, com essa predisposição de desatar nós. Os desafios do espírita no século XXI é um trabalho que eu venho fazendo há pelo menos 8 anos, e ele tem a pretensão, e o nome, isso vai virar um livro, o nome da palestra sugere que os desafios do espírita no século XXI, esse título sugere que cada época traz um pacote de situações, de limitações, de desafios ou facilidades. Um contexto em que nós espíritas estaremos, portanto, situados, e reconhecer esse território é fundamental para otimizar tempo e energia, cumprimento de tarefa ou, uma palavra que os espíritas adoram, cumprimento de missão. Está em cartaz o filme Kardec, eu vou pegar carona no filme. Os desafios dos espíritas pioneiros, lá na década de 1850, na França, são completamente diferentes dos desafios subsequentes que permearam a trajetória de espíritas no século XX, que foi um século avassalador, do ponto de vista de uma profusão de mudanças rápidas e intensas mundo afora, que, por sua vez, são muito distintas e diferenciadas dos desafios que temos hoje no século XXI. Reitero, portanto, na largada da nossa conversa aqui, que a taxa de sucesso do cumprimento de missão será tão maior quanto a capacidade que nós tivermos de reconhecer quais são os desafios do nosso tempo. Revista Espírita Contemporânea, me chamou a atenção por quê? Revista Espírita, ok, já há mérito. Quando você acrescenta o contemporâneo, você está dizendo o quê? Há assuntos do momento que interessa ao Espiritismo registrar, contextualizar e explicar, porque não há outra forma do Espiritismo se manter vivo, resiliente e interessante. A doutrina não pode ser confundida com um conjunto de informações emboloradas, empoeiradas, como se estivéssemos ainda nos tempos de Kardec. Contextualizar a doutrina é a condição para ela se manter perene na linha do tempo. Então vamos lá.
André, não é tão diferente. O ser humano não muda tanto em 160, 170 anos. O ser humano não. Eu não disse isso. O teatro da vida, o cenário da evolução muda. Vejamos a época de Kardec. Quem viu o filme do Wagner, reproduziu muito bem, num ambiente sem luz elétrica, como é que o filme é escuro, é na penumbra. Então a fotografia respeita um contexto histórico de falta de luz. Só isso não era um filme para registrar a época, e sim a saga de Kardec, do professor Hipólito. Mas vamos lá. Século XIX, tinha muito menos gente no mundo. Mais precisamente, 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. Hoje a população já se multiplicou por mais de 7. Paris não tinha saneamento básico, mau cheiro na Cidade de Luz. As pessoas morriam mais cedo. Não tinha vacina, não tinha penicilina, não tinha redes assistenciais de saúde. A maior parte da população mundial, isso vale para a França, era rural e analfabeta. Criança, não se chamava criança, não tinha direito da criança. Explorava-se mão de obra infantil nas fábricas, no campo. Vendia-se criança na rua, não existia lei. Se o pai não quisesse o garoto, ia para a rua e botava o preço. Kardec chegou a registrar desavenças entre cidadãos, eram resolvidas nos duelos, à luz do dia. Era prática recorrente, não faz tanto tempo assim. Nós tínhamos, portanto, outro mundo, bem diferente. Não havia meios de comunicação de massa. Rádio, TV, internet, zero. Um dia levava longas 24 horas para passar. Nossa, não passa. Aliás, não tinha relógio também. Poucos tinham noção do tempo, né? Então, era algo, veja, não faz, do ponto de vista histórico, não faz tanto tempo assim. Menos de 2 séculos. Vejam quanta coisa diferente. E o que isso tem a ver com espiritismo? É aí que a gente chega para reconhecer o que importa para a nossa jornada evolutiva. Algo imutável da doutrina. A definição deixada por escrito pelo codificador sobre o que é o verdadeiro espírita. Isso não depende nem do contexto histórico, nem do momento da encarnação, em que período você reencarnou. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. E pela capacidade, pelos recursos que ele reúne e empreende para dobrar, para vencer as suas más inclinações. Bem compreendida, essa definição decepciona muitos espíritas, que se julgam quite com a lei, por ter uma ótima frequência na casa espírita. Se preocupa em bater ponto mesmo. Bota aí na minha fichinha que eu vim. Essa semana é a 3ª vez. E se sentem saciados, dizendo assim, eu estou indo. Vão na palestra pública, nem sempre prestam muita atenção, mas fui na palestra. Eu estava lá. Todo mundo me viu. Não abrem mão do passe. E também se julgam blindados e protegidos. Se tomar pelo menos um passe por semana, ficam zerados no estoque de miasmas e formas. Acham isso? Não leram André Luiz, que mostra que se a gente, no momento do passe, não participa do passe, você não pode ser passivo diante da transmissão dos fluidos magnéticos, dispersados na direção da nossa psicosfera, regulando, harmonizando, limpando, depurando o nosso psiquismo, a nossa energia. Se você não participa, ao sair do centro, imediatamente você sai como entrou. Simples assim. Também não abre mão da água fluidificada. E ao longo de uma existência,
poderão dizer, quando desencarnar, surpresos, surpreendidos, numa condição que não imaginavam ter que enfrentar. Há uma obra do Chico que reporta um lugar no umbral reservado para espíritas, estudiosos, que recitavam de cor e salteado trechos inteiros das obras básicas, dirigentes de casas espíritas, que se embrenhavam nas tarefas assim da administração das respectivas instituições, entretanto, ao desencarnar, se deparam com uma realidade hostil. E o pior é que eles sabem onde estão. Isso não é nosso lar. Porque eu estou aqui? E na primeira oportunidade, haverão de questionar. Frequentei centro, estudei a obra, tomei hectalitros de água fluidificada ao longo de uma existência, tomei passe toda semana. O que é que eu estou fazendo aqui? Provavelmente o guia ou mentor haverá de apresentar essa frase do Kardec. Reconheces o verdadeiro espírita por sua transformação moral e os esforços que empreende para dobrar as más inclinações. O espiritismo, cobertura de chocolate, verniz, casca, que não toca o coração, que não muda a tua vibração, que não permite que você eleve a sua frequência, que é a transformação da alma. É mais um degrau evolutivo. Eu estou me depurando, sendo menos egoísta, menos orgulhoso, menos invejoso, menos ganancioso, menos vaidoso. Se isso não aconteceu, não importa a tua condição na Terra, o que você leu, aonde você foi, com que pessoas você esteve, porque se não houve a transformação interior, regressamos à pátria espiritual como chegamos. Portanto, o espiritismo não seria um fim em si mesmo, é um meio, uma ferramenta que permitiria esta elevação de dentro para fora. Aí marca-se o gol. É engraçado, é curioso. Ontem, por coincidência, eu acessei um discurso do Papa Francisco, proferido em janeiro desse ano, que teve repercussão internacional, e o Papa disse: quantas vezes vemos o escândalo dessas pessoas que passam o dia na igreja, ou que lá vão todos os dias, e depois vivem a odiar ou falar mal dos outros. E ele foi além dizendo: é melhor viver como ateu, olha o que ele disse, do que ir à igreja e odiar os outros. São palavras que tiveram um alcance enorme. Esse Papa, como não poderia deixar de ser em se tratando de um Francisco, ele representa uma ruptura no pensamento teologal, clássico, conservador. Ele, portanto, admite que não basta os sacramentos, não basta seguir obediente uma cartilha externa de adesão a uma corrente de fé, se o teu coração, se dentro de você não há rigorosamente nenhuma mudança. Para mudar precisa trabalho. Trabalho. Trabalho é uma palavra que no Brasil, é possível que em outras partes do mundo também haja esse entendimento equivocado, mas no Brasil trabalho dá vontade de bocejar. É o mesmo equívoco que a palavra ou verbo aposentar remete a uma preguiça, a uma rede estendida na beira da praia. As pessoas fazem associações que, na verdade, não são confirmadas pela realidade. Quando a gente fala trabalho, no sentido da doutrina, não estamos só reportando o trabalho justo e legítimo que garante a remuneração para a sua subsistência. Estamos falando de ocupações úteis a você e ao próximo, que permitam o seu desenvolvimento intelecto, moral. Trabalho é movimento. Trabalho é ação. É tempo e energia empregada em alguma atividade que te capacita, que te instrui, que te inspira a ser alguém melhor.
mais útil. Trabalho também tem um contexto de utilidade. Trabalhar apenas para si. Estou trabalhando para quê? Para mim. Fazendo algo que só me interessa e cujo proveito desse trabalho só eu acesso. Não. No sentido espírita, quando a gente fala trabalho, pode-se dizer, é o emprego do seu tempo e da sua energia numa atividade laboral útil, que tem utilidade serventia para você e para o próximo, para a sua cidade, para o seu país, para o seu planeta. Uma causa nobre, algo que te inspire e que você, de repente, se veja absolutamente identificado com esse trabalho a ponto de não chamar de trabalho. A gente chega a dizer assim, para onde você está indo? Para o centro, vai trabalhar? Não. Equivocadamente, você está indo trabalhar, mas a gente dá a conotação errada à palavra trabalho. Precisamos trabalhar para evoluir. A lei do trabalho é uma das leis morais do Espiritismo. Trabalho é movimento e nunca cessa o movimento. A inquietação de muitos seguidores do catolicismo, de onde eu sou egresso, é a dificuldade de se imaginar num céu ocioso. Isso causa alguma angústia, mesmo as pessoas preguiçosas. Não, fica paradão lá, assim, sem ter o que fazer, curtindo o quê? Tem uma hora que não tem graça. E o Espiritismo nos traz, e é uma revelação importante do Consolador Prometido, quando desencarnamos, apenas deixamos as vestimentas carnais de lado, é como trocar de roupa. Opa, estou saindo aqui da fase lagarta, viro borboleta. Continuo trabalhando, realizando tarefas, me sentindo bem porque sou produtivo, me sentindo em paz porque sou útil. Bom, isto posto, se precisamos trabalhar para evoluir, vamos reconhecer então os desafios do nosso tempo. O que é ser espírita no século XXI? E o que eu vou falar aqui alcança também simpatizantes do espiritismo e não espíritas, que são muito bem-vindos. Né? Encarnados e desencarnados, todos. E aqui é um recorte arbitrário meu. Eu não estou resumindo todos os desafios. Ficaremos aqui o dia inteiro. Eu vou fazer um recorte, uma edição. Um dos grandes desafios do nosso tempo, e veja, só para fazer, antes da gente falar do que eu elenquei, na época de Kardec não havia uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade. O desafio do nosso tempo é entender que mundo de regeneração, que virá por decreto sideral, um mundo mais evoluído, ético e moralmente, não necessariamente será um mundo onde o meio ambiente esteja em equilíbrio. Depende do que nós fizermos hoje, e eu não estou exagerando, hein, gente? Isso é muito sério. Não é o assunto de hoje. Mas só para a gente ver os contextos distintos. A época de Kardec, até metade do século passado, ninguém falava em crise ambiental sem precedentes na história da humanidade. Esse é um desafio do nosso tempo que nos alcança enquanto espíritas. Temos uma questão aí a ser resolvida, assuntada num livro meu que está aqui. Outro tema que não existia à época de Kardec, o entendimento de que o suicídio é caso de saúde pública. Ah, não existia suicídio à época de Kardec? Sempre existiu. Qual é o status que hoje esse problema tem no mundo? Caso de saúde pública. No Brasil e no mundo. Então veja que situação. Não é mais possível, a meu ver, para o espírita hoje, passar pelo mundo enquanto espírita, ignorando, seja a crise ambiental, seja a crise pessoal que remete ao autoextermínio. São novas questões que a Revista Espírita Contemporânea certamente haverá de tratar. A editora está aqui na minha frente. Vamos lá. Portanto, trabalho para lapidar o espírito imortal na sua trajetória em direção à luz. Esse trabalho fica comprometido no mundo de hoje, isso está acontecendo, pela facilidade com que nos dispersamos, nos distraímos
e nos alienamos. Os apelos que cada um de nós sofre no dia a dia, nós somos alvos de uma saraivada de chamamentos das redes sociais, dos aplicativos, das imersões na nuvem, na rede virtual, consumindo cada vez mais tempo. A internet é de Deus. Eu considero internet e rede social fundamental para a evolução da humanidade. Portanto, eu não estou criticando a inovação tecnológica. Eu estou observando que nós estamos nos lambuzando no mel dessas novidades tecnológicas, virtuais, internauticas, de uma maneira, porque é novidade, vou dar esse desconto, criança com brinquedinho novo, e isso traz riscos. Eu quero ser bem compreendido, eu uso internet e rede social para burro. Como jornalista, para mim é uma ferramenta fundamental. Agora, e de trabalho. Agora, e não faz tanto tempo que isso passou a ser cultural, e a gente vê todo mundo por aí meio zumbi, já temos alguns problemas claramente diagnosticados. Um deles é de ordem física, com lesões, danos causados a uma postura que indica quanto tempo passamos por dia inclinados, vendo o que aparece na telinha. Segundo, quanto mais tempo passamos entretidos nas telinhas dos smartphones, menos tempo interagimos socialmente, presencialmente. Há gerações, mais de uma, que vêm ao mundo com essa novidade tecnológica já amplamente disseminada. São gerações que desde 1, 2, 3 aninhos já estão assim. Chega na tela da televisão, faz assim. Essa garotada, temos um desafio do nosso tempo, e eu vou chegar no espiritismo. Qual é o desafio? Se eu passo boa parte, ou a maior parte do meu dia, isso acontece, 7, 8, 9 horas por dia somadas, os acessos às redes, à internet, ao YouTube, ao Insta, o que você quiser, essa garotada, e isso foi observado por alguns especialistas na área da educação, alguns filósofos também, ela terá a musculatura da interação social atrofiada. O que é isso, André? Nós somos seres sociais, o Espiritismo afirma isso. Precisamos uns dos outros para evoluir. Os outros são espelhos nossos. Onde eu acerto, onde eu erro, se eu estou inserido em grupos sociais, família, escola, universidade, trabalho, colegas da rua, vizinhos, eu estou aprendendo o tempo todo com os acertos inspiradores e com os erros vexatórios dos outros. É um processo contínuo, a partir da interação social. O Espiritismo claramente condena a perspectiva da vida isolada, do ermitão. Condena veementemente. Evolução demanda contato, demanda reunião, demanda interação. Se eu troco a experiência da interação de verdade, sensorial, tangível, material, por isso aqui, qual é o risco? O risco é de eu crescer, estou falando das novas gerações principalmente, sem a experiência da interação social, e isso poderá ter resultados complexos. Porque aqui eu escolho quem eu quero como amigo. Aqui eu bloqueio os chatos. Aqui eu navego só onde eu quiser. Onde eu não quiser não faz parte do meu mundo. O mundo real não é assim. O mundo real eu tenho que aprender a lidar com constrangimento, com bullying, perseguição, injustiça.
apelidos que eu não gosto, etc, etc, etc. Tudo isso, portanto, constitui um aprendizado espiritual. Que eu me boicoto espiritualmente, segregando e selecionando onde eu quero ir, com quem eu quero estar por perto. Está dando para entender? Até relacionamentos amorosos, é curioso. Eu não sou... Seria um problema para mim estar no Tinder. E eu não quero criticar o Tinder, eu nem sei direito como funciona, eu só sei, me corrijam se eu estiver enganado, quem... Fica constrangedor alguém querer me... né? Mas, enfim... Parece que o Tinder abre caminhos, é um aplicativo fantástico assim para relacionamentos, né? Então você está num ambiente, você fala, quem match comigo? Quem combina? Aí e começa um relacionamento. Um sobrinho meu engatou um namoro assim, eu fui perguntar para ele, como é que é isso? Como é que funciona? E brinquei com ele falando assim, você está perdendo o melhor da história, que é a azaração. É o cortejo, como diria os contemporâneos de Kardec. Azarração, que é o cortejo, o exercício do cortejo, a tentativa e erro. Chamo para dançar, olha que coisa ultrapassada. Eu estou dando um exemplo para distrair. Vejam como a modernidade subtrai exercícios de aproximação, de abordagem, em relação ao próximo que sofre. Quem está em sofrimento, que é o objeto, é a matéria-prima da caridade. Como ajudar o próximo? Quais são os talentos ou as habilidades específicas que a gente precisa, enquanto espírita, enquanto cristão, enquanto ser humano do bem, desenvolver para perceber, 1, quem está em sofrimento, 2, como abordar essa pessoa sem feri-la na sua autoestima, com algum cuidado. Uma abordagem amorosa e respeitosa. Como é que se faz isso com aplicativo? Veja, mais uma vez, eu não quero estigmatizar a modernidade. Eu estou trazendo questões do dia a dia que remetem à evolução espiritual. Evolução espiritual. Portanto, nós somos bombardeados de mídias. E nós, por vezes, tomamos a parte pelo todo. A gente tem um problema de não filtrar com devido cuidado todas as informações, tudo que nos chega de forma avassaladora, bem diferente da época de Kardec. Nós somos esponjas ambulantes. É a publicidade, é o noticiário, são os tlim do zap. Você toda hora está recebendo informação. O tempo inteiro. Isso consome muita energia, muito tempo. E eu vou destacar para vocês a frase do ex-diretor, o ex-presidente da Biblioteca Nacional, professor, ex-diretor da ECO, Escola de Comunicação da UFRJ, Muniz Sodré. Reparem no que ele disse, sem nenhum contexto religioso, mas ele como comunicólogo. O risco da gente estar o tempo inteiro, qual é o risco? É o desafio. Da gente estar o tempo inteiro acessando muitas informações. Diz Muniz Sodré, a multiplicidade dos fatos informativos não resulta no aperfeiçoamento do cidadão nem em seu conhecimento sobre o mundo. Não é porque você está recebendo informação o tempo todo que isso faz de você uma pessoa melhor e antenada com o mundo que você vive. Diz ele, quanto mais você é informado do inessencial, do desimportante, do perecível, da bolinha de sabão, menos você sabe sobre si mesmo e mais você é controlado pela lógica do medo. Olha aqui a linha de raciocínio dele. Quanto mais a gente é bombardeado de informação, isso não significa que você saiba mais sobre você ou sobre o mundo em que você vive. Mas deglutir todas essas informações consome tempo e energia. Tem uma parte de você que está ruminando tudo aquilo. E esse processo resulta, segundo Muniz Sodré, que quanto mais você é informado daquilo que é desimportante, inessencial, não é fundamental, mas está ocupando espaço no teu HD,
menos você sabe sobre si mesmo e mais você é controlado pela lógica do medo. A gente teme o desconhecido e passa-se por uma vida recebendo muita informação sem você saber quem você é, de onde você veio, para onde você vai, que mundo é esse, qual é o sentido da vida. As perguntas da filosofia antiga, que em pleno século XXI a gente ainda não consagra. E essa ferramenta é fantástica para você promover autoconhecimento. Tem que saber usar. Tem que saber usar. Estou fazendo bom uso das ferramentas virtuais que podem dar um upgrade na aventura do autoconhecimento. Eu estou perdendo muito tempo com o que o Muniz Sodré chama de inessencial. É para distrair, a vida está dura. A gente tem desculpa para tudo. Eu, certa vez, devo dizer para vocês, eu dou aula há 15 anos na Pontifícia Universidade Católica, na Gávea. Eu peguei a época que a garotada começou né, em sala de aula. Lá. Muito bem. Certa vez, graças a Deus, isso não acontece com frequência, que eu chamo logo a atenção. Falei, ó, é assunto da prova. Tu fica aí me mostrando teu cucuruto. Uma vez eu devo confessar a vocês que eu vi ao mesmo tempo, uma turma de 30, 8, 9, assim, eu me senti tão mal, falei assim, eu achava que era bom professor. Eu devo estar tão desinteressante que eu estou vendo 8 cucurutos na minha frente. E aí me veio uma ideia que até hoje, num primeiro momento eu falei, essa ideia é de encosto, não é de espírito de luz. Qual foi a ideia? A ideia matricial, a ideia original. Interrompe a aula e dá um trabalho. Aí eu decodifiquei isso como encosto, mas falei, quer saber? Vamos nessa. Falei, pessoal, mudança de planos, peguem um pedaço de papel, uma caneta, vamos fazer aqui um trabalho valendo ponto, agora. Depois eu percebi que não era encosto, era um espírito de luz. Eu vou explicar para vocês. 3 perguntas, mas isso foi... Eu não planejei isso. Isso aconteceu. 3 perguntinhas para vocês. Primeira delas. E, por favor, respondam com sinceridade, porque não tem gabarito com resposta certa. Cada um terá a sua e eu guardo o sigilo. Quanto tempo cada um de vocês passa na internet todo dia? Ok? Ah, como assim, professor? Não. Abriu a internet, acessou a internet, está contando o tempo. Atualmente tem aplicativos que mostram esse balanço, mas na época não tinha. Segunda pergunta, por favor. Fazendo o quê? Para onde vocês vão? Vocês vão para a rede social? Vocês vão conferir site de notícia? Vocês vão ver o que o youtuber favorito de vocês publicou? Eu quero saber o que vocês fazem nesse tempo. A terceira pergunta é de Deus. Essa veio assim, ó, tum. Descreva, em detalhes, com suas próprias palavras, o resultado dessa experiência. Se ela ajuda você a ser uma pessoa melhor e mais antenada com o mundo que você vive. Eu fiquei comovido com as respostas, porque eles foram absolutamente sinceros. E a maior parte dos alunos se revelou surpreendida com as próprias respostas. Não tinham a menor noção. Não era algo que eles tivessem, digamos, referência. Eles nunca fizeram a conta, propriamente, de quanto tempo passam, e muito menos se ao final do período, ao puxar o extrato do que foi um dia, seguindo um preceito de Santo Agostinho. Santo Agostinho, um dos principais teólogos da igreja e do cristianismo, recomendava, ao final de um período do dia, recapitule o que foi o dia, aonde você acertou, aonde você errou, e verifique, doravante, a partir dessa reciclagem, desse processo, essa ruminância, aonde você pode mais acertar do que errar. Essa garotada se surpreendeu com o exercício. E declarou, em boa parte dos casos, que, de fato, era tempo perdido. Não havia utilidade ou serventia na imersão de longas horas nas aventuras virtuais. Portanto, o tempo não volta. Tempo e energia são recursos naturais não renováveis.
passa. E a vida passa rápido. A vida passa rápido. A maior parte dos espíritos desencarnados declara que o maior desconforto no plano espiritual é a noção clara do desperdício, dos mil nadas ao longo de uma encarnação. Passei pela vida, a vida passou por mim, retorno à pátria espiritual e me deparo com uma situação constrangedora. Eu estava com tudo pronto para deslanchar processos que me favoreceriam se eu aproveitasse o momento. Entretanto, isso não aconteceu. Não retroagimos. O que é o consolo? Eu posso estacionar, eu não posso evoluir, mas estacionar causa desconforto. É como você pegar agora o Waze pifou, aí você quer chegar em algum lugar aqui, na Zona Oeste. Aí você pega o carro, fica 1 hora, 2 horas andando, de repente você volta para o mesmo lugar. Qual é a sensação? Você está cansado, trânsito cansa. Você ficou rodando 1 hora, 2 horas, para voltar para o mesmo lugar, não é legal. Ninguém consegue traduzir isso como uma experiência prazerosa, não é. Agora imagina uma existência inteira. Vamos passar para o outro ponto. Falei primeiro do risco da dispersão, distração e alienação. Claro que a gente tem momentos de trégua. É joguinho? É joguinho. Você se diverte assim? Seja assim. Uma vez eu fui fazer, a gente gravou um Globo Repórter, e eu tive que pegar um trem, um ramal daqueles grandes, Japeri, mas o trem já chinês, esse bonitão, mas cheio. Fiquei tão comovido que eu vi uma pessoa de origem humilde no trem, entretida, lá, com uma leitura. Eu perguntei, o que é que a senhora está lendo? Ela, a Bíblia. No celularzinho dela. Achei bonitinho. Falei, do jeito dela, está aproveitando o tempo, que não é pequeno, do trânsito, para ler aquilo que suponho a inspire de alguma forma a ser uma pessoa melhor. Queira Deus. Segundo ponto, autogestão. Quem é administrador aqui já cansou de ver livro que é best-seller, que fala sobre como você pode promover a gestão de pessoas, gestão de empresas, gestão. E autogestão. Porque se todos temos prazo de validade, temos, todos estamos aqui de passagem. É incrível quando a gente fala isso no ambiente espírita, a gente se surpreende. E é mesmo. É bom lembrar disso, né? Prazo de validade. Com um detalhe, a gente não sabe quando ele cessa. Nem sei se depois do intervalo estarei aqui, para ser sincero. Então, se temos prazo de validade, a gente já descobriu o valor do tempo e da energia para encetar os trabalhos que favorecem, aliás, não favorecem, é a condição para evoluir, é o trabalho. É inteligente ter método, planejamento, estratégia. Se eu estivesse aqui falando para militar, eles iam adorar. Porque são 3 palavras muito caras no meio militar. Método, planejamento e estratégia. Quer ser um espírita completista, que consegue chegar ao final da existência programada do lado de lá, recebendo sorrisos no plano espiritual. Sabe aquela coisa, você descortina, de repente tem um grupinho longe, aí você se aproxima, fala, você vai ver a cara deles. É sorriso ou está todo mundo assim? Se o comitê de recepção, se para você é importante ter um comitê de recepção que diga assim, importa ter método, planejamento e estratégia. Bom, e o que seria, grosso modo, isso dá um seminário. O que faz a diferença para o espírita? É o estudo. Porque a gente fala tanto de fé raciocinada, porque nós somos fisgados pela razão.
Muitos de nós já ouviu o chamamento do cristianismo em outras vidas. Até gostou. Interessante. Olha que legal essas pessoas que falam de Jesus, que leem o Evangelho, como elas são pessoas que emanam uma vibração gostosa, é bom estar perto delas, é bom ouvi-las. Como elas são, assim, queridas. Como é que elas mudam para melhor a realidade de quem está perto. Só que a gente fala, mas não é para mim. Ou então, mas não agora. Deixa eu me aposentar. Não, agora eu estou doentinho, não estou com muita saúde. Deixa eu melhorar da saúde. Não, agora não, que eu tenho filho pequeno. Não, agora não, porque meu filho está na faculdade, precisa de mim também. O que não falta é desculpa para quê? Para a gente ir empurrando com a barriga. Aí vira reencarnacionista. E aí diz assim, vou deixar para outra vida. Não é? A gente negocia com a eternidade o tempo todo. Fala assim, não, nessa vida não vai dar para trabalhar no SEMA, não. SEMA, na segunda metade do século, se eu voltar, a gente tá junto, hein? Conta comigo. A gente precisa estudar, porque espontaneamente não teríamos, em boa parte dos casos, o movimento na direção daquilo que Kardec descreve como sendo caridade. O amor renúncia, o amor sacrifício, o amor doação. Anônimo. Ninguém sabe o que eu faço a partir daquilo que eu compreendi da verdadeira caridade. Porque não interessa mostrar para os outros. Nós, fisgados pela razão, precisamos do estudo, que é o combustível da nossa caridade. A maioria dos espíritas, é uma presunção minha, um Instituto Data Trigueiro, com margem de erro enorme, mas é o meu feeling. Nós, espíritas, abraçamos a doutrina porque ela fez sentido. Ela nos arrebatou. As peças se encaixam. Eu entendo a dor e o sofrimento. Compreendi que Deus é amor, que não aplica castigo ou punição. Lei de causa e efeito, pluralidade dos mundos habitados, possibilidade de comunicação com os espíritos, a reencarnação. Eu estou entendendo, nossa, como é que tudo isso constitui o corpo de uma doutrina onde eu estou me reconhecendo no universo. Onde antes havia confusão e era o caos, e isso me amedrontava, me deixava temeroso, pessimista, angustiado, depressivo. Agora faz sentido. Portanto, para muitos espíritas, e até não espíritas, é muito difícil negociar com a família num fim de semana. Para onde você vai? Eu vou lá para o trabalho voluntário. Os outros não entendem. Falam, isso aí é fanatismo. Você viu que vai chover? Oito e meia da manhã, domingo de folga. É ou não é? Seja qual for o trabalho voluntário, ligado ou não ao espiritismo, que absorve parte importante do teu tempo e da tua energia. Quem não está naquela vibe começa a boicotar amorosamente. Vai lá para a obra, vai perder o almocinho que eu fiz para você. Os amigos chamam sábado à noite. Comigo isso já aconteceu um monte. Vamos lá, Trigueiro, aniversário não sei o quê, começa às 11 da noite. Chopada. Falei, fica para outro. E de tanto que foi ficando, não chamam mais. Outro dia eu botei no Instagram que eu achei que devia compartilhar uma imperfeição dessa vida minha, que é o fato de eu torcer para um time de futebol e acompanhar esse time no Maracanã. Eu acho que é uma perda de tempo, sinceramente. Só que eu não vou esconder, não. Eu vou falar, não, é isso mesmo, acontece comigo, é uma imperfeição minha.
Claro que eu não sou um torcedor fanático, graças a Deus, mas eu ainda vibro com isso. Eu não gosto, mas vibro. Perda de tempo assumida. Agora, até aí a gente tenta relativizar e encaixar dentro de um contexto aonde se tem palestra, se tem viagem. Eu já perdi final de campeonato, viajando. Fiquei com a tentação de botar um egoísta fazendo a palestra. Vamos que vamos. Mas não, sublimei. Então, de público, eu estou dizendo para vocês, eu sublimei, foi um exercício, isso não veio pronto, não. Eu falei, o que está em primeiro lugar? Disponibilidade, que jogo de futebol é muito fim de semana, que é quando eu posso dar palestra. E em alguns casos, fora do Rio. E eu falei assim, vamos aquietar, vamos acionar o dispositivo. Você já admitiu que é perda de tempo, você fica chateado na derrota, aquela coisa toda. Então, bloqueia esse acesso a essa energia e toca para vocês. Vocês acham que é fácil acionar botãozinho? É um processo. Eu já estou com 52 anos, já fiz essa chave, já mudei. Mas não é rápido. Precisei de estudo para compreender. Cara, qual é o teu prazo de validade? Até quando você vai estar aqui? Aproveita. Se há disponibilidade para fazer um trabalho que te chama, não abdica. Até o livro sobre prevenção do suicídio que está aqui era um assunto que eu não tinha a menor afinidade. Surgiu um ensejo a partir do plano espiritual. Eu me debrucei sobre isso e passei a ver a pertinência do tema, embora não identificado num primeiro momento. Isso já tem 20 anos. 20 anos. E a gente começa, então, a ver. Há situações de trabalho na direção espiritual que há uma parte sua que diz, me inclua fora dessa. E depois você diz, obrigado por ter me chamado. A minha gratidão por uma frente de trabalho que eu não planejei. Surgiu e me beneficiou e continua me beneficiando muito. Pessoalmente e espiritualmente. Vamos lá. Terceiro ponto. É preciso reconhecer, enquanto espírita reencarnado, os valores dominantes da sociedade em que nós estamos inseridos. Porque, creiam, a cultura prevalente no lugar onde estamos situados nos influencia o tempo todo. Nós hoje, ao contrário do tempo de Kardec, aonde a idade, a madureza, a velhice era um atributo de sabedoria, respeitavam-se os idosos, ouvia-se a opinião dos idosos lastreada no programa de milhagem, na experiência adquirida. Essa aura de conhecimento e sabedoria já teve muito mais valor do que tem hoje. Então, hoje nós vivemos num mundo que, embora envelheça rapidamente a menos crianças nascendo, e a população tem vivido mais, nós mudamos a pirâmide etária do mundo. Portanto, daqui a pouco será muito mais importante ter cuidadores no mercado do que babás. Fato. E ainda assim, nós temos assim um constrangimento de envelhecer. É feio envelhecer. E tentamos de toda maneira driblar uma lei inexorável da vida, o tempo inteiro. Como eu posso não aparentar 52 anos? Quais são os recursos ao meu alcance? O que eu posso... As pessoas... E isso é consumo de tempo e energia. Me permitam, eu vou pegar a frase do Muniz Sodré na direção do inessencial. Nenhum prejuízo em certos adereços ou estratégias para você ter autoestima. Se olhar no espelho e dizer, como eu estou bem hoje. Acho que preciso pintar o cabelo, acho que preciso implantar cabelo.
Acho que preciso dar um retoque, aproveitando diversos preços e liquidações no mercado, para esconder rugas e pés de galinha, escondo a barriga, faço da malhação não algo que corresponda à saúde que é resultado do que eu como, do não sedentarismo e da movimentação do corpo, mas faço da malhação um culto à construção de um corpo que hoje eu não tenho e que não corresponde propriamente às expectativas minhas, mas dos outros. Tudo que eu estou falando aqui, não raro, constitui uma obsessão. Pessoas que julgam terem o poder de driblar o envelhecimento. E para isso consomem preciosos recursos materiais, tempo, energia e, obviamente, se frustram, porque não é possível driblar a idade. E o que é fantástico no processo de envelhecimento é que as pessoas que não têm esse problema em admitir que já não são as mesmas, mas têm autoestima, se aceitam como são, elas exalam essa energia da autoaceitação e transpiram essa beleza. Você pode ter pessoas que tentam driblar a idade tão obsessivamente, tão obstinadamente, que você percebe, ainda que tenha um corpo mais jovem do que aparenta, há algo ali fora de foco. Fora de foco. Ao passo que pessoas que envelhecem, e sem prejuízo de fazer, como eu disse, o que você acha que seja bom para a tua autoestima, se olhar no espelho e se aceitar achando que você está bem, mas sem fazer disso uma religião, sem fazer disso algo obsessivo, elas exudam, a partir da autoaceitação e da autoestima, uma energia bonita, que não tem estresse. É isso aqui. É isso aqui que temos para hoje. É pegar ou largar. Não quer? Não sabe o que está perdendo. Portanto, o culto à eterna juventude remete a risco evolutivo. O culto à eterna beleza, há espíritos que pedem no departamento da reencarnação que venham com uma aparência que não seja propriamente deslumbrante ou sedutora. E qual a razão disso? Soma de equívocos no passado, labirintos, que se perderam no jogo do prazer e da sedução, desperdiçando tempo e energia, e pedem assim: eu não quero vir suscetível ou vulnerável a relacionamentos amorosos intensos, que vão se sucedendo, e vão me dispersando, e vão me retirando a condição de aproveitar melhor o tempo na Terra para fazer o que importa. Nós temos o problema do culto à eterna alegria, que é algo muito presente no hábito, e é curioso isso, é um estudo sociológico e antropológico que, se eu fosse sociólogo, antropólogo, eu faria. Eu faria um livro sobre selfie. Porque o tempo inteiro as pessoas estão... Olha onde eu estou, ó. Agora, olha com quem eu estou, ó. Olha onde eu estou almoçando domingo, ó. Agora, olha que legal a praia aqui, ó. Sempre com um sorriso, sempre de bem com a vida, exaltando o triunfo de ser alguém sempre sorrindo, sempre feliz, sempre alegre. Fake news. Fake news. E isso é um retrato, é a ponta do iceberg de uma sociedade que não tolera a dor e o sofrimento alheio. Discrimina, rechaça. É alguém que está, opa, esse aí não tá na vibe da gente. E isso aí, baixo astral. Não quero gente assim, não. Sai para lá. E é incrível, no estudo que a gente fez para o livro Viver é a Melhor Opção, a gente viu o constrangimento de pessoas com depressão em reportar que estavam sofrendo para marido, para mulher,
para os filhos, em família, ou no trabalho, já tendo a produtividade abalada, mas não conseguindo procurar o departamento médico e dizer, eu estou com um problema. Por quê? Se culpam por não estarem... Está tudo bem. E se não estiver tudo bem, como é que fica? É impressionante. Ninguém consegue ser o tempo todo feliz, alegre e realizado. Faz parte da condição humana a gente se sentir, com alguma frequência, fracassado, impotente, incapaz. A gente se cobra muito. É um jogo. É uma dinâmica, melhor dizendo, de altos e baixos. É uma montanha-russa. No nosso nível evolutivo é assim. Nenhum de nós está desonerado dessa sensação. Hoje eu estou bem, nossa, amanhã eu acordei, mas assim, nada faz sentido, o mundo não está legal. Não estou vendo esperança. Aí no outro dia você já, opa, vamos em frente. Essas oscilações fazem parte. Calma, tudo vai dar certo. Autoconhecimento é isso. Eu não vou para o fundo do poço porque hoje eu não estou de boa. Faz parte. Avisa o marido. Avisa a esposa. Meu amor, não estou legal hoje, não. Vamos conversar sobre isso, não. Vamos tentar falar sobre isso depois. Você começa a adotar estratégias para negociar com o teu baixo astral. Ah, mas eu sou espírita, eu não tenho baixo astral. Fake news! Eu sou espírita. No velório de alguém que era do centro, portanto tem espírita ali, eu vou de branco com um sorrisão. Não, velório de alguém que você perdeu, pior ainda. E você não se permite experimentar a dor ou o sofrimento da perda, do luto, porque você está constrangido de sinalizar para os outros espíritas que mesmo sabendo da imortalidade da alma, não se permite sofrer a perda do ente querido. Permita-se. Não é feio chorar. Não é feio sofrer por alguém que você sabe que não deixou de existir, mas já não se encontra na resolução material que permita a você ter um contato mais próximo nesse plano, podendo abraçar, podendo beijar, podendo ouvir a voz, podendo sentir o cheiro, se alguém mais próximo, podendo ter algumas intimidades. Essa situação, ela cessou. E isso implica em dor. Aceita, agradece, entrega e confia, como diria Hermógenes. Toca a vida. Portanto, ser espírita não é ser blindado da dor. Isso é um entendimento equivocado. E num mundo tão difícil, com novos desafios que, por vezes, obrigam a gente a descobrir forças onde a gente, num primeiro momento, parece não encontrar, relativizar a dor e o sofrimento. Colocá-la no seu devido lugar. O nível de suicídio, o índice de suicídio entre jovens, vem crescendo de 20 anos para cá no Brasil e no mundo. E é curioso, não há ainda respostas definitivas, mas uma suspeição de que essas gerações parecem mais fragilizadas ou mais vulneráveis à experiência da dor. Elas não conseguem contar até 10. Elas não conseguem esperar 1 hora. Daqui a 1 hora você vai estar sentindo isso de outro jeito. A primeira dor de cotovelo parece a definitiva. E ficam irritados quando você chega. Fala assim, vai passar. Ah, você não está sentindo? Já senti. Ah, mas no teu tempo era diferente. Não, não. Dói. A gente não sabe o que é isso. Primeiro amor, primeira decepção, dói. E graças à primeira decepção e à primeira dor, você saberá lidar melhor com as outras. Espera que vai ter. Outra questão importante. Antes de passar, quando eu estou falando dos valores dominantes da cultura, reconhecendo o território. Meu corpo ou o que eu sou não é aceito pelos outros dentro de um padrão estético de beleza. O problema é seu ou dos outros? Dos outros. Isso é ser espírita que reconhece os valores dominantes do seu tempo e não se entrega para isso que é ruído na comunicação e não faz a menor diferença para o teu processo evolutivo. Toca o barco. Reconhecer os valores dominantes da cultura significa
Eu, apesar da correnteza puxar para um lado, não tenho nenhum problema de nadar ou remar contra a maré. Porque eu sei onde eu quero ir. Eu sei o que eu preciso fazer. Meu objetivo está claro. Se isso não é compatível com os valores dominantes da sociedade, o problema não é meu. Continue sendo voluntário. Continue doando tempo e energia para as obras de caridade. Negocie em família recompensas. Não, quando terminar, a gente vai almoçar no lugar que eu vou levar. Vamos fazer um passeio legal. Depois. Depois do quê? Daquilo que para mim é inegociável. Daquilo que para mim é a condição de eu estar reencarnado hoje. Porque eu sou um espírito imortal. Este é apenas um capítulo de uma longa história. E todas as pessoas que eu amo e quero bem podem até não compreender exatamente por que eu estou fazendo isso. Mas podem me respeitar. Não precisa compreender, mas respeita. Mas não esquece deles. Não é um problema você se relacionar com uma pessoa que não seja espírita. Eu sou casado há 11 anos com uma pessoa que não é. E foi revisora, ela é excelente editora de 2 livros espíritas meus. Por vezes é engraçado que ela dizia assim: eu acho que isso aqui que você escreveu seria melhor desse jeito. Aí ela abre um parênteses. Eu não acredito nisso. Mas eu acho que se você está querendo dizer isso, acho melhor desse jeito. Isso é amor. Isso é amor. Muito bem. Outro tópico importante. Nós estamos vivendo um tempo que, a época de Kardec, essa situação era bem diferente, que é o seguinte: nós estamos com uma profusão de igrejas, de seitas, de correntes religiosas, cristãs e não cristãs, mas principalmente segmentos cristãos, que disputam o mercado da fé. É o que a gente chama de religião de resultado. Eu preciso ter mais pessoas, eu tenho que escolher as palavras, mais pessoas frequentando o meu templo, a minha igreja, o meu centro, enfim, o lugar onde eu estou, desenvolvendo um trabalho que eu considero divino. Então, eu vou disputar o mercado da fé. Agora, para eu ter mais pessoas aqui, eu preciso dar resultado. Então, a religião tem que dar resultado. Está sofrendo? Vem para cá que para de sofrer. Está com uma doença incurável? Vem para cá que a gente resolve. Desemprego? Estamos juntos. E até nos relacionamentos amorosos. Está aí solteirão no tempão? É só chegar. Então, veja, temos um mercado da fé onde certas tradições disputam fiéis, clientes, seguidores, usando recursos muito atraentes e apelativos. Vocês entendem o que eu estou falando? Muito bem. O espiritismo está fora dessa. No século XXI, não estamos disputando fiel com ninguém. E do ponto de vista assim, do que seja doutrina, não estamos prometendo nada para ninguém. Quem chega em sofrimento à casa espírita é acolhido. Se necessita de algum socorro imediato, alguma intervenção, sim, temos recursos para isso, emergenciais, prece, passe, vibração, ali. Uma conversa amiga e acolhedora, uma escuta amorosa e atenciosa, mas não estamos prometendo nada para ninguém, exceto se conhece-te, conhece a verdade e a verdade te libertará. Nós temos informações úteis. Recomendamos, portanto, a aproximação da doutrina pelo estudo. Ah, mas eu queria bater um papo com o espírito. É ou não é? Não tem gente que chega assim? Vem cá, vocês têm aqui mediúnica? Como é que eu faço para participar que eu perdi um irmãozinho aí que eu queria saber como é que ele está. É humano. É humano. Instituições espíritas sérias,
não promovem esse encontro assim, não. Antes de participar de uma mediúnica, é preciso compreender esse fenômeno. É preciso conhecer minimamente a doutrina. É preciso se qualificar para ver se aquilo que a casa oferece em termos de serviços mediúnicos é algo que você realmente precisa. Não estamos aqui para satisfazer as curiosidades alheias em relação ao fenômeno. E não estamos disputando crentes, fiéis, discípulos, seguidores, usando como estratégia mediunidade. O Espiritismo é a terceira revelação, o cristianismo redivivo, o consolador prometido. O Espiritismo ressignifica o Evangelho. O Espiritismo traz luz, um conhecimento bem contextualizado, assentado na credibilidade científica, para disponibilizar informações que podem ajudar as pessoas a saber quem são. De onde vêm, para onde vão? Qual o significado da dor e do sofrimento? O que é Deus? O que eu preciso fazer para me sentir melhor? Ter paz interior? Não disputamos mercado. E não somos proselitistas. Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, na introdução do que é o Espiritismo, com muito cuidado diz assim, nós espíritas não deveríamos nos preocupar em convencer quem não tem propriamente interesse, curiosidade ou afinidade com esse assunto. Cada um tem o direito de professar a fé que bem entenda ou não professar nenhuma fé. Entretanto, a divulgação espírita, que é diferente de proselitismo espírita, se impõe. O que é a divulgação espírita? Isso que a gente está fazendo aqui. Alguém perguntou na entrada do SEMA se só podia entrar espírita? Você é espírita? Entra. Você não é? Espera. Teve isso aqui? Não. Não. Portanto, isso é divulgação espírita. Se há transmissão pela internet, está havendo transmissão pela internet, a internet está aberta. Isso é divulgação espírita. Nós entendemos a divulgação como uma estratégia fundamental, inspirada principalmente em Paulo, como é importante que isso que nos sacia a dor, isso que nos faz ter motivação para a vida, não seja um problema na hora de compartilharmos com terceiros. Queremos que outras pessoas se beneficiem como nós nos beneficiamos da doutrina, respeitando o outro, não impondo nada. Espiritismo, sabe, eu vou confidenciar a vocês, eu me tornei espírita com 21 anos. Aonde me deu o clique que eu falei, agora fui fisgado, não tem volta. Quando o espiritismo não se afirmou como o único caminho da verdade ou da salvação. Achei lindo isso, falei assim, nós somos um caminho. Nós somos um caminho. No melhor estilo da frase atribuída a Francisco de Assis, a beleza do jardim de Deus está na diversidade das flores. Todas elas têm o seu aroma, a sua beleza estética, o seu valor. O espiritismo está lá. Não somos propriamente uma religião formal, e muita gente se surpreende com isso. Espiritismo não é religião? Não é uma religião convencional. Como é que Kardec apresenta o espiritismo no século XIX? Filosofia espiritualista. E o que é filosofia? É o exercício do livre pensar. E Kardec foi o primeiro, como discípulo de Pestalozzi, a dizer, pergunte sempre, duvide sempre. Não está convencido? Pergunta de novo, investiga. Não engula, não aceite o que alguém trouxer para você como verdade. Tem que fazer sentido. Se você não consegue compreender, é direito seu. Isso é filosofia. A filosofia não tem medo de pergunta nenhuma. E não se sustenta em dogma. É porque é. Nada é porque é. Nada está posto de forma absoluta. À luz do espiritismo, tudo precisa ser objeto de investigação, de conhecimento. No filme do Wagner, sobre a biografia de Kardec, inspirada no livro do Marcel, Souto Maior, é deliciosa a parte que Kardec vai acompanhar na casa das meninas médiuns,
o primeiro fenômeno, que não era mesa girante, já havia método ali, vamos tentar se comunicar. Aí Kardec, antes da reunião, faz o quê? Dá licença aí. Olha debaixo da mesa, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Pá. É espetacular. Aliás, parêntese, eu falei isso para o Wagner, ele perguntou, o que você achou? Eu falei, olha, Wagner, as partes do filme em que você humaniza Kardec são as que eu mais gostei e que eu mais me identifico. É o Kardec dançando... Atenção, vem spoiler. Não? Tá bom, ok. Deixa. Não, eu respeito isso. Então vamos lá. Não somos uma religião formal. Então o que somos? Diz Kardec. O Espiritismo não se constitui em uma religião a mais, visto que não tem cultos instituídos, nem igrejas, nem imagens, nem rituais, nem dogmas, mitos ou crendices, nem tampouco hierarquia sacerdotal. Quem sou eu? Um jornalista imperfeito. O que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho nenhum posto oficial, porque não existe isso na doutrina. Quem sou eu? Um orador espírita. Se me convidam para falar e fazer um estudo, eu faço. Com que autoridade? Nenhuma. Como era o cristianismo primitivo nas catacumbas? Pessoas comuns, como eu e vocês, liam os pergaminhos com trechos do Evangelho. Compartilhavam ideias sobre aquilo. Cresciam juntos com a revelação cristã. Era isso. Aqui não há um código estabelecido do que eu falar é uma verdade espírita. Não. Estou aqui filosofando. Estou aqui compartilhando impressões a partir de um estudo que eu fiz. E aí o Espiritismo desmistifica o orador e o médium. Quem é o orador? O maior necessitado das coisas que ele estuda para falar. Quem é o médium? O médium é uma suntuosidade espiritual, é um iluminado, é alguém que veio... O médium é aquele que teve o perispírito ajustado e componentes do corpo físico também, para certas habilidades de percepção do além. Com que propósito? Não adiar mais uma vez o serviço. Muitos médiuns chegaram à casa espírita como? Atormentados com essa sensibilidade mediúnica. Eu estou vendo coisas, eu estou ouvindo coisas. Eu estou tendo sonhos assim, o assado. Sonâmbulo. Eu tenho sensações. Eu falo certas coisas e elas acontecem. Isso atormenta a criatura. E ela começa a ser estigmatizada. Esse aí, esse aí. Antigamente, ia parar em hospício, manicômio. No filme do Daniel Filho sobre Chico, vocês se lembram? Chico criança, isso está na biografia do Chico. Chico criança vendo o amiguinho e vendo a mãe. Só que os dois já desencarnaram. E aí ficava, o pessoal olhava, o Chico lá conversando com ninguém. Aí a mãe chega e de forma muito assertiva fala, meu filho, você não pode, presta atenção, falar com a gente correndo o risco de outras pessoas virem. Porque você pode ser levado para um lugar muito triste, para onde são levadas as pessoas desequilibradas mentais. Não vão entender que você está me vendo. Então, finge, quando eu chegar, que você está me ouvindo e está conversando comigo. Muitos desencarnaram em manicômios entre situações trágicas, porque eram médiuns. Outro contexto espírita. Isso no século XIX e XX. Hoje não mais. É outra coisa. Portanto, nós espíritas somos normais, que eu detesto esse conceito, mas é o que somos. Ninguém aqui é iluminado, ninguém aqui está imantado. Podemos e devemos procurar as melhores companhias espirituais. Devemos zelar pela nossa sintonia e pela nossa vibração. Devemos prestar atenção no ambiente da casa espírita, no silêncio, na prece. O belo cântico, a música que inebria os sentidos e satura essa psicosfera de uma vibração
de equilíbrio, de fé. Tudo isso é energia, todos nós somos energia. É isso que somos. Estamos juntos no mesmo barco. E Kardec assinala nessa definição, depois de dizer que o Espiritismo não é uma religião a mais, mas é no seu aspecto religioso que repousa sua grandeza, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus, estabelecendo a renovação definitiva do homem. Portanto, quando o IBGE faz o censo, e se Deus quiser teremos censo, ano que vem, esperamos. O IBGE pergunta, sua religião, se você diz que é espírita, eles têm essa preocupação de dizer, eles colocam lá, é kardecista, que não existe kardecismo, não existe mesa branca. Mas o recenseador quer saber, quando você diz que é espírita, você está falando que é o quê? Porque o espiritismo ganhou uma elasticidade semântica, qualquer tradição que tenha mediunidade, nossos irmãos das tradições afro-brasileiras, que tenha a mediunidade ancestral, se dizem espíritas. A gente não vai brigar com eles, a gente vai dizer, ok. Então, o censo é que vai estabelecer que espírita você é. Portanto, a gente também é religião, mas não uma convencional. E aí, meus amigos, quis o destino que no resultado do último censo, de 2010, anos depois deram o estudo específico das religiões no Brasil, eu estivesse pela televisão cobrindo esse assunto. E lá no IBGE explicaram cada tradição, cada religião brasileira, quantos adeptos tem e quais as características de cada tradição. E eu fiquei, assim, surpreso quando o Espiritismo foi apresentado. Reparem, isso tem a ver com o aspecto religioso no Brasil da gente. O Espiritismo foi apresentado como sendo a religião, nesse recorte do IBGE, com o maior número de adeptos, com idade mais avançada, dentre todas as religiões e tradições do Brasil, com maior renda, na média, entre todas as tradições e religiões do Brasil, e com maior nível de escolaridade dentre todas as religiões e tradições do Brasil. Eu estava lá, no IBGE, assistindo a coletiva em que esse técnico estatístico estava explicando o resultado, e eu estava anotando tudo e guardei a seguinte impressão, que eu não sei se vocês concordam. Por essas características, nós somos uma elite. A que tem mais idade, a que tem mais escolaridade, a que tem mais renda. E aí me veio um pensamento que me atormentou. Até hoje, eu tento entender e decodificar melhor isso. Se somos a terceira revelação, o cristianismo redivivo, o Consolador prometido, qual é o desafio do século XXI que está colocado para nós espíritas no Brasil, que é o lugar do mundo que tem mais espírita? Chegar a quem tenha menos idade, menos escolaridade e menos renda, porque Jesus não segregou ninguém. Tem uma passagem do Evangelho até engraçada. Jesus, na sua trajetória lá no messianato de 3 anos, circulando por toda a Galiléia e arredores, de repente o cobrador de impostos, no meio da passagem por Jesus, convida, vai jantar lá em casa. E os apóstolos todos, não. Ninguém gosta dele. É o cara mais impopular aqui do pedaço. E Jesus, estarei lá. Não discriminou ninguém. Da boa nova, da mensagem. E nós? Nós estamos sabendo nos comunicar com os jovens. Nós estamos sabendo nos comunicar com quem tenha menos escolaridade. Nós estamos sabendo nos comunicar com quem tem menos renda, e a obra social do SEMA vai nessa direção? Muito bem. Para a gente se comunicar bem, é preciso ter uma linguagem clara e objetiva. E aí temos uma questão da transposição da linguagem erudita e sofisticada de Kardec nas obras básicas. Quem lê o Livro dos Espíritos e as obras básicas outras, fica embevecido com o estilo absolutamente sedutor. Eu queria ler em francês, que diz que é ainda mais bonito. As construções frasais, a forma como esse homem conseguiu se comunicar com elegância.
O bom senso encarnado traduzido no texto. Hoje em dia, a garotada, e esse é um desafio do século XXI, se comunica com cada vez menos palavras, usa às vezes imagens, emojis, gírias, reinventam o vocabulário. Aí você dá um livro dos Espíritos como leitura introdutória, que é um momento estratégico de um iniciado na doutrina, alguém que chegou agora. Qual é o livro que você vai indicar? Essa é uma pergunta fundamental. E a resposta é definidora de rumo. Eu tenho minhas dúvidas se qualquer adolescente, ou a maioria dos adolescentes hoje, se você dá o livro dos Espíritos como primeiro, para ele descortinar a doutrina, se ele vai se sentir à vontade lendo e vai dar sequência. Vai se deparar com uma palavra como prolegômenos. Eu não sei qual vai ser a reação dele. Há questões. Acessibilidade. Como comunicar as verdades espirituais do Espiritismo de forma clara, inteligível, objetiva, em diferentes pacotes e resoluções, dependendo do público-alvo. É o desafio que está colocado no Espiritismo contemporâneo. Como é que a sua revista, como é que a revista de vocês vai dialogar com espíritas e não espíritas, usando que estilo? Por último, mas não menos importante, porque o tempo está esgotado, temos uma questão fundamental, a meu ver, atualíssima, quase jornalística, mas isso eu já estou falando há 8 anos, mas essa semana alguém me deu pretexto para falar isso com outro colorido. Essa doutrina já foi perseguida. Nesse país, no Segundo Império, na primeira fase da República, e nós hoje precisamos conhecer a história do Espiritismo para valorizar e muito a liberdade de culto e de credo que se vê aqui hoje. Um rápido registro histórico. 1875, houve os primeiros ataques da imprensa do Rio de Janeiro, sede da Corte Imperial, contra o Espiritismo. Uma campanha difamatória do Jornal do Comércio, aspas, saiu publicado: o Espiritismo é uma epidemia mais perigosa do que a febre amarela. Inimigos do Espiritismo denunciavam abertamente que as práticas mediúnicas eram associadas à loucura e estados de demência. Em 1904, a Federação Espírita Brasileira foi intimada a comparecer à Justiça para ser processada por realizar trabalhos espíritas e prescrever a homeopatia, que também era algo que incomodava a ciência médica. Aliás, incomoda até hoje. Em 28 de agosto de 1881, os jornais O Cruzeiro e o Jornal do Comércio noticiaram oficialmente a ordem policial que proibia o funcionamento da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. E também todos os centros espíritas filiados. Proibida a reunião. Proibida a reunião. Em 1937, na era Vargas, a sede da Federação Espírita Brasileira e os centros espíritas filiados foram fechados pela polícia. Intolerância completa a espíritas e umbandistas. Mas os espíritas já estavam na elite. Muitos militares espíritas, muitos intelectuais. E a gente rapidinho deu um jeito com a cúpula do governo para não haver mais essa proibição absoluta de funcionamento dos centros. Os umbandistas não conseguiram. A maior parte da vida de Chico Xavier, como médium espetacular que foi, ele sofreu preconceito, ele foi estigmatizado por quem achava que aquilo era fraude, de enriquecer com suas obras, etc, etc. Divaldo, com seu semblante sereno, com aquele humor baiano, só nega, por caridade, informações do quanto ele foi patrulhado, perseguido, alvo de campanhas de difamação, de injúria. Portanto, hoje, o espiritismo é fashion, o espiritismo é pop, o espiritismo está nos cinemas, está nas novelas, o espiritismo vende.
Hoje, qualquer um pode se dizer espírita, sem propriamente olhar ressabiado, dizendo assim, vai me estranhar por causa disso ou não? Agora temos, por uma questão de princípios, e assim eu encerro, mas é importante eu dizer isso. Fiquem atentos. Nós estamos num país onde a Constituição assegura a laicidade, o Estado laico. Isso está em risco. Portanto, um desafio do espírita no século XXI é zelar pelo direito constitucional de toda e qualquer pessoa nesse país ter absoluta liberdade de credo ou de não acreditar em nada sem ser perseguida, estigmatizada, patrulhada por isso. Não faz sentido eu querer um ministro do STF espírita. Não faz sentido. Porque a função de um ministro do Supremo Tribunal Federal é saber contextualizar qualquer situação que virou uma ação judicial e foi parar no Supremo, se aquilo afronta a Constituição. Essa é a função dele. Ele não precisa ser cristão, muçulmano, judeu, umbandista, espírita, budista, ateu, não importa. Ele tem que ser alguém que defenda direitos, que zele por deveres, que cumpra a letra da Constituição. Em qualquer lugar do mundo, um tribunal superior tem essa função. E aqui um recado importante. Nós vivemos numa parte do Brasil onde tem acontecido situações muito vexatórias de perseguição sistemática e violência contra nossos irmãos umbandistas e candomblecistas que estão sendo perseguidos, têm seus terreiros e objetos de fé destruídos. Por vezes, alguém armado obriga o próprio crente naquela tradição a destruir o próprio templo, destruir os próprios artigos de fé, o que é uma violência absurda. Isso se dá por conta da conversão a certas tradições cristãs neopentecostais no complexo penitenciário de Bangu. Tradições estas que não aceitam e estigmatizam candomblé e umbanda. Os traficantes presos em Bangu ordenam a seus seguidores e a séculas que limpem o perímetro sob sua tutela, sob seu comando, e erradiquem terreiros, artigos de fé e expulsem, se for o caso, os adeptos. Isso está acontecendo na nossa cidade hoje. Hoje. E o que me causa desconforto, me permitam compartilhar, é saber que nós, espíritas, kardecistas, com as entidades que nos representam, federações, etc., por vezes, essas entidades ficam incomodadas quando diz assim, templo espírita destruído por traficantes no lugar tal. O que a gente faz? Uma carta ou um e-mail pedindo que o veículo de comunicação que ousou chamar algo que não é espírita de verdade, porque a palavra espiritismo foi criada por Allan Kardec em 1857, espiritismo vem do francês espiritismo, portanto, aquilo ali não é espiritismo. Sugiro para reflexão que a carta que a gente ainda não escreveu, em relação a esses episódios, seja outra. Nós, espíritas, seguidores de Allan Kardec, exigimos o cumprimento estrito da Constituição Brasileira de 1988, que assegura absoluta liberdade de credo, liberdade religiosa, a quem quer que seja em nosso país. E não toleramos, não admitimos qualquer patrulha, perseguição ou estigma sobre nossos irmãos umbandistas e candomblecistas. Eles têm o mesmo direito que nós, e por eles zelamos por isso. Estamos sob risco, não está completamente eliminado do nosso horizonte a possibilidade desse gênero de estigma ou perseguição voltar a acontecer. O Brasil é um país laico, e a laicidade é algo que tem um significado importante no nosso tempo, fundamental.